Bom, vamos embarcar aqui então nosso querido professor Alisson Leandro Mascaro. Você escreveu um livro chamado Crítica do Cancelamento, que vai ser editado pela editora 247 e pela editora Contracorrente do nosso querido amigo Rafael Valim, um grande advogado brasileiro, uma pessoa muito corajosa, de muito valor, né? Eu também tenho muito orgulho de fazer parte da edição ao lado do Valim. E é o nosso presente de fim de ano para os nossos assinantes. Para mim é uma emoção estar aqui nesta manhã, compartilhando com todas e todos da TV 247 esse momento tão especial. Tudo que eu passei, inclusive, me faz lembrar um pouco da própria Hildegard, do próprio Florestan, porque eu acabava de lançar um livro, que é este aqui, Sociologia do Brasil, no qual eu faço um inventário dos grandes pensadores do Brasil e mostro a importância capital de Florestan Fernandes, pai de nosso Florestan Fernandes Júnior, como sendo o marco, a perspectiva incontornável para ler o país. Eu fui ao Rio de Janeiro lançar o livro. Fiz uma turnê nacional, como em geral faço. Chegando ao Rio de Janeiro, gravei, para mim, com muita emoção, uma entrevista que me tocou o coração com a querida Hildegard Angel. Pude conhecer este grande brasileiro que eu tanto admiro, que é o Francis Bogossian, pude estar no Rio de Janeiro também com tanta gente. Quando a entrevista minha, a Hildegard Angel, foi ao ar, 2 semanas depois, 1 semana e meia depois, quando ela foi ao ar, eu vi o início da perseguição a mim, exatamente nessa entrevista. Quando então apresentou-se o primeiro perfil anônimo da internet, anunciando que iria me destruir. Eu estava no início desta trajetória da turnê do Sociologia do Brasil. Florestan, querido, eu não pude continuar a turnê. O livro foi o único meu que eu lancei e não viajei ao Brasil inteiro. Querida Hildegard, naquele dia começou um trajeto de perseguição. E Leonardo Atush é o Émile Zola do século XXI. Ele teve a coragem, que pouca gente teve, de vir a público e dizer que não haveria um caso de Dreyfus II no século XXI. Ou do século XX, do XIX, melhor dizendo, não se repetiria, porque haveria um Zola neste tempo. Isso se deu, a entrevista para a querida Hildegard se deu, nós a gravamos em agosto de 23, ela veio a ser exibida no início de setembro de 23. Eu lancei Sociologia do Brasil neste tempo. Pois bem, desde então, são 2 anos e 2 meses de perseguição. 2 anos e 2 meses de uma espécie de inferno feito pela internet, todo preparado para chegar aos capítulos decisivos. Um deles é a publicação de uma reportagem maligna por um órgão de imprensa do imperialismo, anônima, e depois o espaço da universidade, onde buscam destruir minha cadeira, porque meu modo de pensar, meu modo de falar, de ver o mundo, é totalmente contrastante com aquilo que é uma faculdade de Direito muito conservadora, que há menos de 10 anos foi o estopim do golpe contra Dilma Rousseff. Então, é esse espaço, o espaço que busca a minha destruição. Pois bem, então eu quero dizer aqui que nesse período todo eu fiz deste sofrimento uma espécie de luta, porque me tocou muito o que nossa querida Hilde nos disse agora há pouco, porque, de fato, nós sempre ganhamos, mas nós sempre perdemos. Se nós pensarmos em todas e todos que morreram, e eu faço aqui esta reverência fundamental à família da própria Hildegard Angel, ao sofrimento que tudo isso custou e causou e causa, sempre todo sangue que derramam desperta algum conhecimento, desperta algum sentimento que gera alguma luta, mas esse sangue não volta, essa vida não se restitui. E, portanto, é sempre muito ambíguo pensarmos nós num período como esse. Eu, dia a dia, recebia informações de que perseguidores mandavam mensagens para uma pessoa, 2, 3, 10, 40, 50 do Brasil e depois começou a ser do exterior. De gente que eu nunca vi na frente e gente que me viu na frente. Isso se tornou insuportável, é uma vida de 2 anos e 2 meses de perseguição sem fim. O objetivo era a destruição da reputação, era tacar uma espécie de colchão, ou uma espécie de travesseiro cheio de penas do último andar de um prédio, cair no chão, esparramar penas, depois eu tenho que ir lá buscar pena por pena, e fica metade, se eu trabalhar a vida inteira, metade das penas eu não consigo catar, o vento leva, de tal sorte que essa destruição, ela efetivamente é uma dor sem fim. Eu estou aqui, vivo e resistindo e em luta por causa de vocês. Eu nomeio no querido Leonardo
todo este enorme contingente de pessoas que me apoiou, me amparou e torceu por mim. Por vocês, essa luta continua. Mas também porque tantas e tantas pessoas foram perseguidas e são perseguidas, eventualmente elas não aguentam sobreviver, elas não aguentam seguir adiante. Eu luto para que este estado de coisas acabe, porque eu não quero que uma próxima pessoa sofra o que eu sofri. Receba todo dia um batalhão de perseguição, online ou por qualquer meio. Eu não quero que o ser humano tenha isso. Eu sou um jurista, um professor universitário. Eu tenho recursos, eventualmente, para pensar, para refletir, recursos jurídicos, e buscar o alvo exatamente este. Porque se eu for destruído, qualquer professora universitária do Brasil será. Qualquer professor universitário do Brasil será. Então o objetivo é uma destruição simbólica, porque um símbolo marca um tempo. Como Herzog, ele não foi o único jornalista assassinado no Brasil, mas ele é o símbolo. Então, quando se toma o diretor da Rede Cultura, da TV Cultura, que é pública, estadual de São Paulo, e este homem é trucidado, já é um recado para todas as demais jornalistas e todos os demais jornalistas. Se fizeram com ele, fazem com você. Então, este susto é imenso. Por causa disso, eu não só sofri, eu passei todo esse período buscando fazer disso um caminho de luta. E nesse período de dor, eu escrevi um livro, Crítica do Cancelamento, que é uma obra na qual eu faço um sistema inteiro de análise do que é o cancelamento, por que ele surgiu, como ele funciona, como ele se dá, se organiza e como se pode lutar contra ele, se pode cuidar de pessoas que têm a vida destruída. Porque esta destruição das pessoas pode ser como você que está me assistindo nesse momento. Alguém lança uma notícia anônima na internet de que você cometeu um crime, de que você fez tal coisa. Alguém dirá assim, mas por que alguém mandaria uma denúncia anônima contra mim e inventaria uma história? Porque sempre há alguém que queira fazer, até por razão nenhuma. Não tinha o que fazer naquele dia, resolveu destruir a vida de alguém. Porque alguém matou o John Lennon, enfim, porque quis. E a declaração do cidadão, inclusive, é porque ele queria ser famoso. Então ele matou o John Lennon, que ele viu na frente, resolveu matar. De tal sorte que este livro eu escrevi, Leonardo Querido, junto com o Brasil 247, e Rafael Valim, querido, líder da editora Contra a Corrente, que é também uma editora minha, onde publiquei livros e onde tem uma coleção de orientandas e orientandos meus que publicam suas obras por lá, encamparam essa ideia. Então, eu estou entregando destas minhas lágrimas, deste sangue que fizeram contra mim, um livro, estas páginas, que daqui a pouco saem a público e são uma espécie de contribuição para que o mundo possa ter uma baliza para que no futuro isto que é a Inquisição seja considerado como foi isto que é o cancelamento, seja considerado como foi a Inquisição. Hoje, se alguém disser Inquisição, esta palavra é maligna. Eu espero que cancelamento a partir de hoje seja do mesmo modo.